Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CNCast. No comando, eu, Giza de Souza. O tema de hoje é harmonização facial. O controle da maturidade através dos procedimentos invasivos. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho duas convidadas. Márcia Palmeira, ela que é corretora e já faz o gerenciamento da maturidade há algum tempo. E Patrícia Vasconcelos, ela é dentista e especialista em harmonização facial. Sejam bem-vindas, meninas, é um prazer recebê-las. Márcia, doutora Patrícia, se apresente para nossos telespectadores e ouvintes. Bom, obrigada, é um prazer estar aqui, poder contribuir de alguma forma com esse bate-papo aqui no podcast. E eu sou a doutora Patrícia Keller, sou dentista daqui de Camaçari. Eu sou especialista em harmonização orofacial e tenho mestrado também. Sou professora de harmonização orofacial também e tenho uma clínica onde eu atuo aqui na cidade de Camaçari também. Além de atuar com os meus alunos na clínica da FTC, do Instituto de Odontologia das Américas, que fica dentro da FTC, onde nós ministramos aulas para os dentistas serem especialistas em harmonização. Márcia Palmeira, essa moça linda. Obrigada. Eu também agradeço muito o convite, né? Sou corretora de imóveis, tenho uma imobiliária no Open Center e estou aqui, né, para bater esse papo aqui com vocês. Ela vai contar tudo, absolutamente tudo, essa jovialidade, tudo. Então, doutora Patrícia, como começa a busca para uma estética melhor, um controle na maturidade? Conte-nos como começa. Tudo começa por onde? Eu acho que a gente tem que falar do comecinho mesmo. Tudo começa, de fato, com a busca pela beleza, com a busca pela estética. Isso não é de agora. A busca por tentar reconhecer, mensurar, determinar o que é considerado belo, isso remonta os tempos antes de Cristo. Porque sempre foi notado pelo homem que a beleza impacta socialmente as outras pessoas. Então, o que o homem procurou fazer? Ele sempre procurou fazer a definição. O que é bonito? O que é que pode ser considerado atraente em relação a uma face? E mais ou menos na década de 70, um professor americano fez um estudo com os alunos da graduação, só para te mostrar o impacto da beleza em relação ao nosso comportamento diante do que é belo. Ele pegou estudantes da graduação e deu um texto para que eles avaliassem sobre a qualidade da redação desse texto. Só que esse texto tinha fotos de diferentes pessoas consideradas atraentes, bonitas, e pessoas consideradas não bonitas, não atraentes esteticamente. E qual foi o resultado que ele obteve? Que as maiores notas que as pessoas davam era daquelas pessoas cuja foto associada ao texto era de uma pessoa bonita. E a partir daí, associando com diversos outros estudos na área da estética, esse professor lançou um termo que é chamado efeito halo, que é H-A-L-O. O que é esse efeito? É como se no entorno daquela percepção de beleza de uma pessoa, nós atribuíssemos a ela, no entorno dela, um monte de características que são virtuosas, como essa pessoa bonita, ela também é mais inteligente, ela é mais agradável, ela é mais confiável, ela é mais verdadeira, ela é mais competente socialmente, ela é mais competente no trabalho. Então, ao longo das décadas, isso tem se provado, que no imaginário das pessoas, a percepção do que é belo faz com que a gente atribua outras características a essa pessoa, independente de conhecê-la ou não. Então, essa é a primeira questão. Então, a beleza, ela é um ativo social. E por essa questão da beleza ser um ativo social, onde eu posso usar a minha beleza para ter vantagens sociais, e isso já foi visto ao longo de décadas por centenas de pesquisadores ao redor do mundo. Tem até pesquisas da Grã-Bretanha mostrando que pessoas julgadas por um júri popular, elas tendem a ter uma pena maior e maior chance de serem consideradas culpadas de acordo com a aparência.
Olha, Então, gente. toda essa busca pela beleza é que vai cercear o comportamento das pessoas. Ainda mais no mundo em que, principalmente nós mulheres, vamos perdendo o quê? A nossa relevância com o envelhecimento. O termo etarismo está aí, muito atual, para poder colocar essa questão da perda de valor que as pessoas adquirem quando elas passam a manifestar o envelhecimento e o preconceito que sofrem, principalmente as mulheres no mercado de trabalho. Então, toda essa busca pela beleza é para se encaixar, é para se enquadrar num mundo em que o visual ele é essencial, não só para quem aparece, mas também para quem está nos bastidores. Porque até nas universidades já ficou provado que alunas bonitas recebem notas maiores, mesmo com um desempenho aquém de pessoas não tão atraentes fisicamente. Então, a busca pelos procedimentos está em buscar esse resultado, de você se enquadrar num padrão que infelizmente foi imposto pela sociedade. Mas pessoas que já nasceram bonitas, esteticamente mais atraentes, e aquelas que não são esteticamente atraentes, ela busca até que ponto é equilibrado, é natural essa busca, é fazer esses procedimentos? Eu acho que é muito individual. O que vai ser considerado natural, o que já é patológico. Para qualquer pessoa, se elas continuam se reconhecendo, eu penso assim, porque eu tenho diferentes perfis de pacientes. Eu tenho pacientes que eles vão querer absoluta naturalidade, que também é meu perfil de trabalho, mas eu tenho pacientes que também vão dizer assim, mas eu quero mais. Mas ele ainda continua se reconhecendo e continua se achando bonito. E eu acho que isso é que é essencial. Eu posso chegar do meu ponto de vista estético, da métrica que eu aprendi ao analisar uma face, do que é considerado uma face harmoniosa, equilibrada, em relação às suas proporções, em relação à proporção de um lábio para um rosto, de um perfil facial. Eu posso chegar para esse paciente e falar, olha, já está bom. Mas às vezes para o paciente não está. Então, nós profissionais devemos orientar o paciente em relação ao limite daquilo que vai ultrapassar como se fosse a regra da beleza e entrar na seara que diz respeito ao gosto pessoal. Eu acho que o gosto pessoal também tem que ser respeitado. É isso que eu penso. Palmeiro, o que é que você diz? Eu concordo com Patrícia, né? Para cada pessoa, né, a pessoa vê a beleza dela de uma forma diferente da outra, né? Uns realmente querem chamar atenção, né? Querem ficar de uma forma até que, como ela está falando, o profissional mostra, olha, você pode ir até aqui, aqui vai ficar bacana para você. Mas aí ele quer mais, né? Eu acho que a beleza, o cuidado, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nasci de uma situação assim, de uma família pobre, mas eu sempre me preocupei com a minha aparência, né? Eu sempre me preocupei em me cuidar da minha aparência, não só a aparência, no caso, facial. A beleza, né, eu acredito que é tudo de acordo com que você, como você se veste, como você se comporta, como você fala, como você age. Então, eu sempre me preocupei muito com essa minha aparência, né? Então, é por isso que eu, né, hoje estou com a idade que tenho. Diz a idade aí, diz a idade, diz a idade. Eu não, eu tenho 66, 66 anos. Entendeu? Mas eu concordo que as pessoas têm que realmente procurar, né? De uma forma, se hoje nós temos essa ferramenta, os recursos, que pode realmente a gente ficar mais bonita, por que não ficar, né? A gente prolongar mais a nossa jovialidade, ficar mais bonita, porque realmente o mercado pede isso, né? E é bom, quando a gente se sente bem, que a gente está bem, que também a beleza do que você passa vem muito do que você está vivendo no momento, porque eu conheço pessoas que realmente fazem. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, por exemplo, que faz muito procedimento estético, mas ela não está bem com ela, então a gente nem consegue ver esse resultado que ela busca, entendeu? Quando você chegou no espelho e olhou assim, preciso, foi quando? Rapaz, isso tem mais ou menos uns 5 anos. Inclusive eu fui em Patrícia, não é, Patrícia?
era um pescoçozinho que não me incomodava, né? Então, embora as pessoas falavam para mim, não, você não precisa, para que fazer nada? Mas incomodava a mim, eu não estava me sentindo feliz daquele jeito. E aí eu procurei. Agora, o que é que você tem que fazer? Procurar um profissional credenciado, um profissional com referências, entendeu? Para que você não saia por aí, às vezes que é mais barato, porque é mais barato, não. Procure um profissional realmente que você, né? Passando por essa questão que Márcia falou sobre a pessoa estar bem, isso que eu mencionei sobre os parâmetros estéticos e o gosto pessoal, que eu respeito os dois. É diferente de a pessoa ter um transtorno chamado transtorno dismórfico corporal. Então, esse é um tipo de transtorno relacionado à aparência em que a pessoa se olha, mas ela não se vê. Ela não se enxerga. Então, são pessoas que vão sempre fazer procedimentos de forma excessiva, sempre buscando, que nunca estarão satisfeitas, e aquilo já se tornou um transtorno. Por quê? Porque ela não está se enxergando da forma que ela está realmente. E é aí que a pessoa incorre nos exageros e precisa do profissional para poder alertar. Porque às vezes a pessoa, o problema dela não está na face, mas está em questões emocionais e psicológicas que precisam ser tratadas. Eu vou contar para vocês uma breve história relacionada a essa questão emocional de uma pessoa que me buscou para tratamento. Ela compareceu para poder fazer a consulta de harmonização facial, e no momento que ela compareceu para a consulta, ela manifestou imediatamente um divórcio, uma mutilação emocional enorme, e que ela estava com dinheiro para poder fazer procedimentos, e que, com as palavras dela, que eu não consigo reproduzir aqui agora, como se isso fosse salvar a vida dela. Sim. E no momento que eu compreendi o que estava se passando, o que foi que eu sugeri para ela? Que ela não fizesse o tratamento de harmonização, que ela fizesse uma terapia. Indiquei uma profissional para ela e falei, depois que você passar por essa fase, que você se recuperar e se curar por dentro, você volta para eu fazer uma nova avaliação sua e a gente sim conseguir melhorar seu rosto, mas não depositar a expectativa da harmonização de uma correção da vida. Porque os problemas da vida, eles têm diferentes origens. E se você tiver quebrada por dentro, não vai ser você fazer os procedimentos que vai consertar o que está quebrado. Mas, doutora Patrícia, na faixa etária de 30 anos, qual o procedimento que mais é buscado? 30 anos. Na fase de 30 anos, toxina botulínica ou botox e preenchimento labial. Aí em terceiro já entra assim, olheiras. O que o paciente busca não é necessariamente o que está indicado para ele, mas o que o paciente mais busca é botox, lábio, preenchimento de olheira. Mas o que está indicado começar a fazer nessa fase são bioestimuladores de colágeno, para já começar a fazer o banco de colágeno para as pessoas, para as pacientes. Armazenar, né? Armazenar colágeno. E tratando. Tem pacientes que têm flacidez precoce. Então, às vezes você pega um paciente que já está na casa dos 50 anos e você faz testes na pele para poder verificar a flacidez, e o paciente às vezes não tem. E às vezes uma pessoa de 30 já tem flacidez. Então já pode começar a se preocupar em estar fazendo bioestimuladores de colágeno para ir tratando a qualidade da pele desde cedo. Esse preenchimento de lábio é um procedimento que é recente, assim, popularmente conhecido, que eu vejo todo mundo fazer esse preenchimento. Por que preenche? O lábio vai perdendo o colágeno, perdendo a elasticidade. O que perde o lábio? O lábio perde tudo. Que o lábio jovem, ele tem um contorno, ele tem um volume, ele tem uma certa hidratação, e tudo isso é conferido pelo colágeno, pelo ácido hialurônico que nós temos no nosso tecido. Quando a gente envelhece, o processo de degradação do envelhecimento vai fazendo com que esse ácido hialurônico seja quebrado e não volta a produzir com a mesma intensidade. Então o lábio perde contorno, perde volume, perde hidratação. E o ácido hialurônico fabricado, nós injetamos no lábio e devolvemos isso de uma forma anatômica, devolvendo para aquele lábio que perdeu contorno, que perdeu volume, que perdeu hidratação. A gente consegue devolver essas características anatômicas e jovialidade a um lábio envelhecido através do preenchimento.
Isso a partir dos 30 anos já dá sinais do envelhecimento? Ou é... A partir dos 25 anos, a gente já começa... Olha, exatamente. 25 anos. A partir dos 25 anos, a gente já começa o processo de envelhecimento. Mas por que a gente fala 30? Porque, na verdade, a gente nota quando a gente está finalizando a casa dos 30. E principalmente quando dá aquela virada de chave por os 40 anos. Na verdade, uma informação que vocês com certeza não sabem, mas saiu recentemente um estudo de Stanford, de pesquisadores e geneticistas do envelhecimento, que levantaram a questão de que existe 2 picos de envelhecimento na mulher. Um aos 44 anos e outro aos 60. Tá vendo? Então é nesse momento em que a mulher nota. Mas assim, a diferença, nota, né? É verdade. Principalmente A gente porque nota, com os 44 anos a gente está começando no climatério, a menopausa está se aproximando, e o declínio de colágeno, se ele está vindo assim, caindo, ele despenca quando a mulher entra na menopausa. Então é aí que a gente percebe. Mas na verdade, o envelhecimento começou lá atrás. De uma forma biologicamente falando, começou por volta dos 25 anos. Esses procedimentos, doutora, até que idade, até quando a gente consegue mantê-los sem o lift? Depois eu quero falar do lift. Até quando a gente consegue, nos injetáveis, nos ácidos, até que idade a gente consegue estar mantendo ele? Se você começou a gerenciar o envelhecimento cedo, ou seja, por volta dos 30 anos, você já está fazendo bioestimuladores. Atualmente, os estudos também de genética relacionados ao envelhecimento trouxe para o mercado o advento dos bioregeneradores, que na verdade são tratamentos que vão melhorar o ambiente da célula e fazer a célula voltar a trabalhar como jovem. Então, se você começa desde cedo a se submeter a esses tratamentos, você certamente lá na frente não vai precisar se submeter a um tratamento de lift facial. Tá vendo? Porque você começou desde cedo a promover a contração daquela pele, a manter volume, a manter estrutura no seu rosto. Então, dificilmente você vai ser um paciente que vai precisar de lift. O nosso clima também, né? Você. Prejudica a gente muito, né, doutora? O sol. O sol. O Eu sol tomei é o muito maior. sol, poxa. E você? Não parece. Tomei muito sol, fiz muita coisa, sabe, que hoje eu não faria. A desarmonização que surgiu agora, as pessoas fazendo esse procedimento, o que é que você disse sobre ele? É aquilo que eu já falei antes, sobre a questão de gosto. Eu não sou uma pessoa que eu critico muito os procedimentos feitos por outras pessoas, nem os artistas, desde que a pessoa, se ela fez e se ela se expôs na mídia gostando daquela aparência, porque se ela apareceu é porque ela está satisfeita. Para mim está tudo bem, mas tem procedimentos que, para a pessoa promover o rejuvenescimento da face, por exemplo, uma pessoa com a idade cronológica já avançada, com 60 anos, não começou a gerenciar cedo, e aí ela quer fazer procedimento para rejuvenescer. Se ela quer um resultado rápido, ela vai preencher o rosto. Esse rosto vai ficar com aspecto de inflado. Então esse resultado não é natural. Não fica natural. Porque você acaba tendo que injetar muito ácido hialurônico para esticar aquela pele que está toda craquelada. Muito tempo sem fazer nada. Isso. Então você acaba dando um aspecto de inflado àquele rosto. Então chama até pillow face, é uma expressão em inglês para falar rosto de travesseiro, porque você infla o rosto para poder esticar o tecido. E essa desarmonização que você falou, provavelmente você está se referindo à desconstrução disso em algumas pessoas que apareceu recentemente na mídia, para refazer o procedimento de uma forma mais natural. Então isso é maravilhoso, porque muitos estudos anatômicos mostram como é que o nosso rosto deve ser preenchido para a gente reproduzir a naturalidade. Porque nós temos uma anatomia. E dessa anatomia fazem partes o osso, os coxins de gordura do rosto, os músculos, a nossa pele. Então, a nossa pele é o arcabouço que vai refletir tudo isso. E tudo que a gente injetar lá embaixo, a pele vai demonstrar. Então, se a gente injeta nos lugares certos, anatomicamente, a gente vai entregar um resultado mais natural. E eu acho que hoje a tendência são resultados mais naturais. Por isso que as pessoas estão removendo procedimentos anteriores e refazendo. Isso quer dizer que pode acontecer, ser feito por profissionais não especializados nas áreas,
na área específica de estética, porque hoje qualquer esquina tem uma tabela, como dizia meu pai, fazendo harmonização, fazendo preenchimento, fazendo botox, 3x10, essa coisa toda. Como é que você fala disso aí? Pô, meu povo, a você, amiga, que tá com daquele jeitão, que comprou 3x10. Conte aí. É verdade. Isso acontece também por uma saturação do mercado, né? Várias especialidades podem atuar, e isso é legítimo desde que o conselho profissional daquele profissional libere-o para poder fazer os procedimentos injetáveis, tá tudo bem. O que o profissional tem que fazer é estudar. Então, se ele tem a habilitação do conselho dele para poder atuar, se ele estudou para poder fazer, ele vai fazer de uma forma segura e ofertar tratamentos seguros. Mas o que acontece é um mercado que está saturado de profissionais, saturado de pessoas, infelizmente, no afã, numa aflição muito grande pelo dinheiro, que acabam se atropelando e ofertando procedimentos de alta complexidade em ambientes que não estão preparados para poder suprir as necessidades da realização de determinados procedimentos, e por isso que acontecem as tragédias que a gente acaba vendo eventualmente aí na mídia. Não eventualmente não, com muita frequência. Muita frequência. Inclusive, vai do paciente ir a buscar um profissional, por exemplo, ele é habilitado, porque o conselho habilita, mas não quer dizer que ele tem capacidade. Porque pronto, né? Estar habilitado a fazer, não ter autorização para fazer, não é estar qualificado a fazer. Então, eu tenho habilitação para fazer, porque eu sou dentista. Mas o ideal é que eu seja um especialista em harmonização. Sim. Porque não eu passei. Dentista, não né? é só ser o dentista. Porque eu tenho que estar preparada, não só para fazer. Eu tenho que estar preparada para fazer bem feito, para reconhecer possíveis problemas e saber tratar esses problemas. Saber resolver o problema. Essa é a diferença do profissional. Então, tudo que a gente faz na face traz risco. Se eu faço um procedimento, um preenchimento labial, eu tenho um risco de fechar um vaso sanguíneo e causar um problema. Gente então, do céu. Passou na televisão já, né? Eu tenho que saber assim, a anatomia do lábio, por onde é que passam os vasos dos lábios, tanto superior quanto inferior, usar instrumentos seguros, e mesmo assim, se acontecer, eu tenho que estar capacitada para identificar e saber resolver, e ter no consultório a substância que resolve e saber aplicar. Então, essa é a diferença entre os profissionais. E você adquirir esse conhecimento do A ao Z não é barato. Então, é aí que reside a diferença entre os profissionais. Porque injetar é fácil. Se eu der uma seringa na mão de minha filha de 9 anos, ela vai saber injetar. Mas ela não vai saber por que ela está fazendo naquele local. Aonde injetar. Que estrutura que ela está tentando reproduzir. Teve algum problema? Se teve, que problema foi esse? Eu consigo resolver? Eu tenho no meu consultório instrumentos para poder resolver? Então, todo e qualquer procedimento traz risco. O que vai diferenciar os profissionais, e por isso reside a diferença de um profissional A e um profissional B. É o tanto que ele estuda e que está infinitamente buscando o conhecimento para poder entregar o melhor com segurança, que a segurança tem que passar acima da estética. E às vezes também tem um profissional que cobra mais barato do que uma pessoa que está assim qualificada, e a pessoa vai. É um barato que lá na frente vai sair caro. Mas caríssimo. Sua experiência com lift, que você me disse ali nos bastidores, que você... É porque quando eu não tive essa gestão de cuidar da minha pele desde cedo. Tá. É como ela falou, a minha genética me ajudou muito a chegar até aqui com essa aparência. Mas eu não tive esse cuidado desde os 30 anos, 40 anos, entendeu? Então, depois, aí quando eu fui chegando já agora os 60, né, e começou a me incomodar. Então, a minha situação era realmente necessário fazer um lift, entendeu? E aí eu fiz com uma pessoa que eu realmente procurei me informar se era bom, entendeu? Se tinha todas essas qualidades para que eu pudesse ter um pós-operatório, que foi maravilhoso. E o resultado também, eu fiquei super feliz. Me deixou natural. E com o celular no espelho, assim, puxou tudo que tá caído. É isso mesmo. Então, entendeu? autoestima. E agora eu tenho que cuidar, né?
mais ainda, né? É. Tem que cuidar. E é o que acontece também quando o profissional ele tem que saber identificar até onde vai o limite de atuação dele. Sim. Porque se um paciente chega para mim e ele está com muita flacidez, com a desestruturação do pescoço, por exemplo, não adianta eu ficar ofertando para esse paciente procedimentos de harmonização. Eu tenho que falar para esse paciente que ele é um candidato a fazer um lift. Sim. Porque senão esse paciente vai ficar gastando dinheiro, investindo muito em procedimentos que não vão entregar para ele o desejo que ele quer, o que ele quer alcançar. Entendeu? Então, esse feeling, esse tato e esse limite também, o profissional tem que ter. E não ficar somente na ambição e no afã de ficar fazendo procedimentos eternamente no paciente sem entregar o que o paciente necessita. Agora, doutora Patrícia, e o homem, o envelhecimento? O homem faz esse controle da... Você tem paciente, conte dois casos aí. O homem faz esse controle? Tem um paciente, sim, do sexo masculino. Vários pacientes. Os homens estão chegando muito nos consultórios buscando os procedimentos de uma forma diferente das mulheres, né? Porque o homem, ele quer coisas mais discretas que não... As mulheres também querem, mas eles querem aparência zero de que faz procedimentos. Eles querem assim. Os homens nem autorizam postar. Olha... Eu tenho diversos pacientes, inclusive pessoas conhecidas, que nem autorizam a postar. Alguns falam assim, você pode mostrar no seu celular dentro do consultório, mas postar não. Por quê? Porque o homem ele quer mais naturalidade ainda. Se a gente vai fazer um botox no homem, tem que não parecer que fez botox. Então ele não quer arqueamento de sobrancelha. Discreta, entendeu? Se a gente vai fazer um lábio, eu não posso fazer um lábio no homem como eu faço na mulher. Porque na mulher eu tenho que fazer um lábio desenhado, de boneca, para devolver todas aquelas características de um lábio sensual, Jovem, voluptuoso, né? jovem. No homem não, é um preenchimento para devolver estrutura, porque a boca às vezes está muito fina, perdeu muito volume, então é basicamente uma volumização. Mas eles querem sim procedimentos. Meu marido, inclusive, é uma pessoa. Contou, tá vendo? Mas eu não faço muito porque eu falo para ele que eu não vou ficar enfeitando boneco. Tá certa. Doutora Patrícia, hoje se busca lentes de contato e lábio, e nariz, e orelha, e pescoço. Mas tem pessoas que parecem que você olha assim, é todo mundo parecido. E eu vi uma discussão dessa face muito parecida, modelo. Não que não seja bonita, pessoas bonitas, mas são todo mundo parecido. Os dentes perfeitos, mesmo também você colocar a régua, a fita métrica, o nariz da mesma forma. O que está acontecendo? O que está acontecendo é uma massificação dos procedimentos devido à grande oferta e de pessoas influenciadas, literalmente, geralmente pelos influenciadores. E o que está acontecendo também é de os profissionais perderem um pouco o limite da intervenção. Porque o dente é algo feito para durar a vida toda. É para ser assim. Dente para a vida toda. Então, às vezes, você vê pessoas que nunca tiveram experiência de ter um dente cariado, os dentes completamente rígidos, naturais, sem nunca ter sofrido uma intervenção e, de repente, desgaste nos dentes e lentes de contato ou facetas de resina em todos os dentes. Então, eu acho que essa forma indiscriminada de agir com órgãos, que são órgãos dentais, cada dente é um órgão vivo. Eu morro de dor. Porque tudo que você faz é irreversível. Ah, mas eu fiz facetas e não desgastei. Mas aquela resina que foi colada, se ela foi bem feita, ela não vai descolar. E para você remover, você tem que ter uma perícia extrema para você, senão você vai danificar o dente. Então, a forma indiscriminada com que tem sido feito é baseado nisso, nessa busca, principalmente dessa emergência de ter resultados. Ninguém quer esperar mais fazer um tratamento ortodôntico para alinhar os dentes. Você falou isso lá, né? E um clareamento para poder entregar um resultado natural e longevo. As pessoas estão imediatistas. Eu quero sentar hoje de manhã e sair de tarde com um sorriso transformado. É assim. Porque ninguém quer esperar mais o tempo das coisas. Essa é a verdade. Ninguém quer esperar mais o tempo das coisas. E aí a gente fica, como eu vi uma vez num meme de Instagram, é cílio no cílio, dente no dente. Cílio e no assim, cílio.
a gente E vai. a busca da perfeição, né? busca da Aquela- perfeição. E aí o corpo e essa estética corporal tá ficando um pouco para depois, por conta que a imagem facial é o que está nas redes sociais, é a que mais aparece, ou ela está caminhando junto com tanto quanto a estética facial? Tá caminhando junto. Por quê? Claro que a face é a responsável pela atratividade de um indivíduo. Porém, não é muito difícil isso não estar em consonância, a face com o corpo. E é por isso que a gente vê também o grande aumento no número de cirurgias bariátricas e complicações. Porque são pessoas que também querem o quê? O imediatismo. Claro que eu não estou falando aqui de pessoas que possuem transtornos metabólicos e que não conseguem, precisam, né, e que realmente. precisam, e que possuem transtornos metabólicos que realmente não conseguem atingir o emagrecimento e que tem indicação. Não estou falando que é indicação de saúde, indicação médica real, mas claro que existe um imediatismo também associado ao resultado. Assim como acontece na face, acontece nos dentes, acontece no corpo. O nariz, né? E a papada. Sim. A papada me incomoda. A papada me incomoda. Então. Marcar pra você essa semana lá. Ó, tá vendo aí? Com isso, uma mulher de 50 anos hoje é uma mulher de 30 de ontem. Que essa mulher, não, hoje, ela se preocupa nesse cuidado. Então, hoje ninguém tem mais vergonha de falar a idade. Quer dizer, depende também da questão econômica de a questão Isso. social de cada mulher. Quando você vê uma mulher de 50 anos, de 40, que não está bem, que não é aquilo que por dentro, mas também esteticamente você acha de desleixada, você não dá muita importância porque você acha um descuidado. Você vê isso como uma falha, né, não vê, ou que essa mulher, mesmo ela não tendo essa condição financeira de fazer um grande procedimento, né, mas que ela pode estar se cuidando ali devagarzinho, passando um leite de rosa. Tirando a maquiagem à noite. Tirando a maquiagem à noite. Ah, Giza, eu não acho não, sabe? Eu acho que as questões sociais, eu acho que elas suplantam essas questões de vaidade. Eu acho que o acesso ao cuidado, aos procedimentos, aos produtos, eu acho que tudo isso passa por uma questão econômica que não é irrelevante, a gente não pode ignorar e achar que é uma pessoa que está focada no seu dia a dia, que está naquela luta, matando 3 leões e deixando 2 amarrados, que ela não está com uma boa aparência, porque é um descuido. Não penso isso jamais, de forma nenhuma, porque eu acho que o estresse do dia a dia é algo que envelhece muito. Então você não pode, às vezes, cobrar de uma pessoa certas coisas se ela está com coisas muito maiores na vida para poder resolver. E eu acho que essa questão social é algo que a gente não pode ignorar, que infelizmente as questões estéticas não alcançam a todos. Doutora, o dolorido, né? Os procedimentos, eles são invasivos. E com isso Minimamente. minimamente invasivos. E com isso há grande risco de alergias, de outros intercorrências nesses procedimentos. Você tem alguma vivência nesse sentido, paciente? Existe sim o risco de alergias. Você vai ter o conhecimento do produto. É o que eu sempre falo inclusive na aula, quando eu dou aula para os alunos da especialização. Existe uma tríade que apoia o seu conhecimento, que é o conhecimento de anatomia, o conhecimento do produto e o conhecimento da técnica. Então, você sempre tem que procurar trabalhar, para mim isso é o mínimo, você trabalhar com produtos de altíssima qualidade. Então, quando você trabalha com fabricantes de alta qualidade, você vai entregar produtos de maior pureza. Você vai saber onde você vai aplicar e de acordo com a profundidade que você aplica na pele, tem uma maior ou menor chance de ter reações alérgicas tipo 1 e tipo 4, que são conhecidas no nosso meio. E a gente tem que saber identificar essas reações alérgicas e oferecer ao paciente tanto a prevenção. Então, tem procedimentos em que eu faço uma medicação que chama pré-emptiva, em que eu medico o paciente antes, porque eu já sei que aquilo pode dar alergia. E tem procedimentos em que eu fico em alerta e eu falo com os pacientes após, todos os meus pacientes eu falo após os procedimentos, para saber como eles estão e a manifestação de qualquer sintoma alérgico tardio, para a gente também poder fazer o gerenciamento.
Mas se você usa produto de qualidade, outra coisa também que eu evito é tratar pacientes que têm pacientes hiperalérgicos, sabe aqueles pacientes que falam, eu tenho alergia a tudo, não Aí é um fica paciente complicado, de eleição para você fazer. O paciente ele tem que estar com o estado imunológico dele equilibrado para poder cuidar da estética. Senão tudo que você fizer naquele paciente, você tem um risco do paciente ter uma reação alérgica, que pode ser simples ou pode ser grave. Mas tudo pode dar reação alérgica sim. O procedimento de preenchimento, que tem os fios, né? Isso, que é fio de inserido. PDO E tem o preenchimento com colágeno, é isso? com ácido hialurônico. Com ácido. É. Que são, eles têm um resultado diferente, os fios. Tem resultado diferente. Porque o fio é uma estrutura sólida, em formato de fio, que a gente vai inserir na pele e ele é um bioestimulador, que faz uma leve tração. Ele é em formato de fio. Quanto maior a flacidez, mais fios eu preciso fazer para poder ancorar a pele. E para eles trabalharem se ajudando mutuamente, né? para sustentar. Mas ele é um bioestimulador, o fio. O ácido hialurônico é um gel que eu vou injetar em locais específicos para devolver volume onde precisa. Então, às vezes, uma maçãzinha do rosto batida, não é fio que vai resolver isso. É ácido hialurônico. Sim. Mas se o rosto está caidinho e eu tenho aquele bulldogzinho pendurado aqui, eu posso fazer fios associado a ácido hialurônico, para eu preencher em cima, para puxar para cima e ajudar essa sustentação com fios. E a partir de a duração desse Eu ia fazer essa pergunta. Importante, é uma pergunta muito importante. Os fios, no caso os fios de tração, que são os fios mais espessos que a gente coloca atravessando todo o rosto, eles duram dentro da pele de 5 a 6 meses, mas eles vão embora e deixam uma malha de colágeno onde a gente colocou o fio. E essa malha de colágeno vai se integrar ao tecido do paciente e a gente não consegue dizer a durabilidade dela, porque é colágeno do paciente. Mas o fio, todo um tratamento completo de fio pode ser repetido todo ano. Preenchimento. Está repondo. Preenchimento com ácido hialurônico também 1 ano, exceto em áreas onde tem muita mobilidade, como o lábio, que a gente fala, a gente come, a gente beija. Então, áreas de muita mobilidade, o ácido hialurônico tende a se degradar mais rápido. Então, o lábio você pode repetir com 9 meses. E as demais áreas, 1 ano, 1 ano e pouco. Porque também tem estudos que mostram que quando você injeta o ácido hialurônico num local e ele vai embora, o seu tecido ali proliferou. E ficou um volumezinho que é seu. Não é mais o ácido hialurônico. Então, às vezes, a gente não precisa repetir todo um tratamento. Por exemplo, eu usei 5 a 6 seringas em um paciente, daqui a 1 ano, às vezes eu não vou precisar usar mais 5 a 6 para fazer a mesma coisa. Porque ficou um pouco de volume de tecido do paciente no local. Agora, a papada, ela é feita a lipo ou ela é feita preenchimento ou esvaziamento? Depende. A papada é uma coisa muito complexa de tratar, porque existe uma diversidade de causas. Tem paciente, por exemplo, que tem o queixo muito pequeno. Por ele ter o queixo muito pequeno, essa distância da ponta do queixo ao pescoço é muito pequena. Então, a pele sobra. E aí parece que o paciente tem uma papada, mas não é uma papada real. É uma sobra de pele, porque ele tem o queixo pequeno. Qual é a indicação? Se o queixo for pequeno demais, a indicação é cirúrgica. Cirurgia mesmo, no esqueleto. Se o paciente tem um queixo que não é tão pequeno assim, a gente injeta ácido hialurônico e traz esse queixo para frente e isso estica a pele da papada. Agora, se o problema for o acúmulo de gordura e o paciente tiver, por exemplo, um paciente acima do peso com IMC muito elevado, não é um candidato a fazer a lipo da papada. Ele pode até fazer, mas a chance de recidivar, ou seja, de voltar, é maior. Esse paciente precisa estar com o tecido adiposo dele, que é o tecido gorduroso, controlado. Aí ele fez o emagrecimento, mas sobrou a gordura aqui. Pode ser tratada de 2 formas. Ou injetando medicamento, que vai fazer com que haja destruição da gordura da papada, ou de forma cirúrgica, acessando essa gordura e aspirando, e tirando de uma vez só. Tipo então, a lipo, né? Que é a lipo da papada. Então, tem a lipo cirúrgica e a lipo que é chamada de enzimática, que é com medicamento. Agora, é a harmonização. A gente fala harmonização. Então, eu queria que você explicasse o nariz. O nariz, a papada, a bochecha, a testa, as olheiras, a orelha. Então, uma harmonização é todo esse conjunto, é feito... Quais são as partes? O que é feito para se fazer uma harmonização?
Porque às vezes eu posso fazer alguma coisa e o nariz está lá embaixo, a orelha está caindo. É o que é preciso, né? Eu vou explicar, porque isso é uma pergunta muito comum. Porque como está muito na mídia isso das pessoas aparecerem harmonizadas e ter feito as pessoas estão mudando, né? tudo, na verdade, a harmonização é um conceito que ele é aplicado de uma forma errada. O que é harmonização para mim não é o que é harmonização para você. Não é o que é harmonização para Márcia. Então, Márcia pode chegar para mim com o rosto belíssimo dela e a gente vai fazer um planejamento de harmonização para ela. Para ela, a harmonização vai ser, por exemplo, um gerenciamento do envelhecimento, cuidando da pele, do rosto e do pescoço e um preenchimento de lábio. Pronto. Tá. Eu harmonizei Márcia. Entendeu? Márcia não precisa que eu faça malar. Márcia não precisa que eu faça queixo. É o que é necessário. Já chega outro paciente. Pronto, Giza. Paty, me analise o que eu poderia fazer para me harmonizar. Eu primeiro vou entender o que te incomoda. Porque sempre tem que passar pela queixa do paciente. O paciente tem que ser o primeiro queixoso. O que me incomoda é isso. E tudo que eu vou fazer tem que gerar em torno desse isso que você se queixou para mim. Então, Paty, você relatou para mim. A papada me incomoda. Então, eu vou tratar você de cima a baixo para poder esticar essa pele do pescoço. E, por fim, eu vou preencher o seu queixo e vou tratar a gordura submentual, que a gente chama, que é a gordura da papada. Então, eu vou te dar um pouco de malar para subir um pouquinho. Eu vou colocar um pouco de queixo, eu vou tirar a gordura, mas, por exemplo, eu não vou preencher o seu lábio. Então, a harmonização facial para você é isso. Lábios naturais. Se um paciente chega para mim e ele está com um rosto belíssimo, nada me incomoda, embora eu não acho que existe um rosto bonito que não pegue 3 ml de ácido hialurônico. Eu não acho. Mas tá com o rosto ótimo e se queixa das rugas na testa do pé de galinha e quer fazer um lábio. A harmonização para aquele paciente vai ser o botox e lábio. Então, a harmonização é você tornar uma face mais harmônica. Agora, o que essa face precisa para ficar mais harmônica depende da queixa e de características faciais. Não é transformar todo mundo como numa linha de produção. Isso não é harmonização. Isso não é elegante. Sim. Isso não é bonito. Então, um investimento que que uma mulher faz para ficar linda, para ela ser feliz, que investimento é esse em média? Vamos falar de grana, né, gente? Quanto é que a gente investe? É uma coisa complicada de falar, realmente. Porque uma vez que a harmonização passa por essas questões da individualidade, o paciente pode querer fazer só o botox. Então, para ele vai ser só o custo do botox. É um caso. O botox e lábio. Claro que quanto mais procedimentos o paciente faz, mais a gente consegue agregar isso dentro de um pacote e tornar mais barato o valor por procedimento. Mas é impossível a gente dizer quanto custa uma harmonização. Porque a harmonização, ela pode significar 1 ano de tratamento para um paciente, para a gente conseguir gerenciar o envelhecimento e fazer, por exemplo, que um paciente de 50 anos rejuvenesça a 10. Sim. Mas isso não é de imediato. Ele vai passar 1 ano em tratamento comigo. Ou pode ser uma sentada na cadeira, que o paciente senta e eu faço um botox, um lábio e um preenchimento de queixo. Então isso, e cabe ao profissional ter bom senso em relação a entregar para o paciente com o menor custo possível o que ele precisa de fato, sem ficar jogando muita perfumaria em volta e inventando o que o paciente não precisa. Então, o gerenciamento é o que você volta, eu volto no seu consultório 1 ou 2 vezes ao ano, ou 1 vez ao ano, esse gerenciamento da maturidade que a gente fala. Às vezes não. Às vezes, por exemplo, eu peguei uma paciente que perdeu 45 quilos depois de uma bariátrica. Então, é uma paciente que teve uma perda de gordura substancial e o rosto envelheceu muito, um derretimento facial muito significativo. Então, essa paciente vai ficar em tratamento comigo por muitos meses, mas eu vou fazer na sequência tudo que eu planejei. Então, eu planejei bioestimulador, 3 sessões, eu vou bioestimulador. Planejei fios, ela já vem 15 dias depois para poder fazer os fios. Então, tudo isso depende do orçamento do paciente. É uma paciente que tem muito orçamento, então eu consigo fazer na sequência muita coisa. Mas o paciente, às vezes, precisa, de forma a tornar mais viável em termos financeiros, de uma dilatação desse prazo. Então, eu passo 1 ano tratando esse paciente. Esse paciente está consciente
que ele está em tratamento, ele faz um tratamento de bioestimulador, esse tratamento vai entregar um resultado, aí meses depois ele volta, faz outro, volta, depois faz outra coisa, depois de um ano o rosto dele mudou. Se quiser uma mudança de repente, aí só injetando muito produto de vez. Que pode... No meu caso, Patrícia, eu fiz o lift. Agora eu tenho que fazer esse gerenciamento, não é isso? Gerenciamento. Eu tenho que fazer. Porque o lift, Pra que a o lift pele, é né? um corte e um reposicionamento. Mas o Eu tenho que lift fazer. não entrega tratamento da pele. Da pele. Não. Ele O lift tira é um corte. aquilo, né? Que está Em no excesso. o excesso. Exatamente, Mas eu tenho excesso. que fazer. Tem que fazer. Então ela aí, por exemplo, tem que Aí estar... Candidata pra outra sempre. coisa. Isso vai fazer com que o Retarde procedimento dela mais. tenha mais durabilidade. Isso. E retardar a necessidade de outro lift. Não, outro eu não vou Sim. fazer, não. Isso, agora vai só gerenciar. Agora eu vou Entendi. gerenciar. Eu tenho que gerenciar. Vamos gerenciar, Gisa. Eu já vou querer botar meus lábios. E Olha aí, os lábios dela. olha o nariz dela, eu quero o nariz dela. Eu não O quero os nariz. lábios. Vamos falar desse nariz. Vocês são bobas. E o nariz. Não, Tem os muita lábios. mulher que faz o nariz. Esse nariz cai com o tempo. Me conte porque o nariz. O que acontece com o nosso nariz quando depois dos 40? Mas faz. Falo sim. O nariz da gente, todo o nosso rosto envelhece, em todas as camadas. E a pele é apenas a cobertura do que está acontecendo lá na intimidade. Do osso, da gordura. E o nosso nariz, ele sofre uma perda de estrutura com o envelhecimento, que faz com que ocorra a queda da ponta do nariz. Então, a gente tem uma abertura aqui nessa região em formato de pera, que chama inclusive abertura piriforme. Essa abertura piriforme, ela se amplia com o envelhecimento, fazendo com que as asas nasais e a ponta do nariz perca suporte ósseo. Porque o nariz é feito de tecido mole, ele precisa ficar apoiado em osso. Se eu perco o osso que está lá embaixo, o meu nariz perde o suporte e a ponta cai. Então, hoje, as técnicas mais seguras de tratamento de nariz são cirúrgicas, porque preenchimento com ácido hialurônico, além de não ter a durabilidade que a gente deseja em termos de empinamento de nariz, ele também pode ser encapsulado dentro das cartilagens do nariz e tornar a ponta do nariz mais arredondada com o tempo, em vez de manter aquela ponta fina. Então, tratar essa região do nariz, lábio e queixo faz parte de uma análise facial que a gente faz nos pacientes, que chama perfiloplastia, que é, no caso, a plastia do perfil, o tratamento do perfil, onde a gente analisa esse paciente de perfil em relação a fronte, nariz, lábio e queixo, e existem regras estéticas a serem seguidas para manter esse perfil equilibrado. Então, linhas que passam do nariz até o queixo, onde é que deve estar o lábio, isso vai nos orientar em relação a posicionamento de nariz, a lábio e a queixo. E é o caso que acontece com a orelha também, né? Uma amiga, eu fiz a orelha, eu falei, a orelha fez o que na orelha? É porque existem aquelas pessoas que existem as orelhas mais salientes De abano, em relação como chama, assim. isso. E aí a pessoa faz com um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, e essa invasibilidade, ou seja, a gravidade desse procedimento, depende de características anatômicas. Não é tão simples só pegar a orelha, virar e tipo prender no local. Existem diferentes maneiras, não é a minha área de atuação, inclusive não é a área de atuação do cirurgião dentista, porque nós cirurgiões dentistas só podemos trabalhar do tríqueo, que é o pé do cabelo, até um osso chamado ocioide, que fica aqui no pescoço, e de tragos a tragos, que é esse triângulozinho aqui na entrada da orelha. Então nós só podemos atuar daqui até aqui e daqui até aqui. Nós não podemos atuar na região da orelha, que chama pavilhão auditivo, que é essa parte mole que ultrapassa os limites do crânio. Nós, cirurgiões dentistas, não podemos atuar. Exceto, se eu não me engano, 10 cirurgiões dentistas que possuem liminar para fazer essa atuação, porque são cirurgiões experientes que conseguiram comprovar juridicamente a sua capacitação para poder atuar dessa forma, e eles têm uma liminar. Então, existem 10 cirurgiões dentistas no Brasil que possuem liminar para poder atuar na região das orelhas. Os olhos, né? A gente se incomoda tanto com a pálpebra que cai, para aqui que afunda. O que a gente deve fazer? É perda de estrutura também. Aí a gente vai avaliar caso a caso. Se for um problema de flacidez da pálpebra,
e já tiver indicação cirúrgica, porque, por exemplo, o paciente tem um olho pequeno, que não é meu caso, meu olho é enorme, vou demorar de precisar. Mas, se o paciente tem um olho pequenininho e a pálpebra já começou a pesar naquele olho, comprometendo a visão, é cirúrgico. Sim. Mas existem também tratamentos estéticos para pacientes que ainda não têm a necessidade cirúrgica, como peelings químicos e também o que chama de blefaroplastia sem cortes. Mas tem que ser pessoas qualificadas para poder fazer um tratamento que ofereça resultado sem sequelas importantes, porque pode acontecer manchamentos, queimaduras, que vão, em vez de entregar um resultado estético, entregar um resultado inestético. Mas existem muitas opções. Isso se falando de tratamento da pele. Tá. Agora, se o problema é uma perda estrutural, ou seja, o osso, o envelhecimento é terrível. Como diz uma paciente minha, me fale uma coisa boa, mas tem. Tem, fala aí, sim. Mas a gente perde o osso da nossa órbita, que são a abertura. Não, vai mais com a idade vai perdendo tudo. Vai perdendo. O osso da órbita, ele aumenta de tamanho, principalmente na região aqui lateral, embaixo, e medial aqui em cima. Então, em vez de ficar arredondada, ela vai ficando mais quadrada, por isso que o olho aqui vai ficando mais caído. Então, a gente tem que reestruturar o osso, colocando ácido hialurônico. Então, o tratamento dessa região depende de diagnóstico. Gente do céu. Então, é ladeira abaixo. Bora gerenciar. Vamos gerenciar, meu povo. Você vê que cai tudo, até os ossos. Então, Márcia, eu quero que você fale sobre tudo isso que você ouviu. Você é uma mulher de 66 anos, jovenzinha. Tá? Fale que eu falo demais. Tá? E tem esse rosto maravilhoso. Não, é isso mesmo que a doutora Patrícia falou aqui. Tem que estar gerenciando mesmo, minha filha, a beleza, né? A pele, né? Cuidar mesmo para ficar jovem, entendeu? Eu agora vou gerenciar mais ainda, por quê? Porque você é Mas ela é um ponto fora da curva. Ó, fale dela. Bora ouvir. Doutora, fale dessa mulher. É uma pessoa abençoada, Amém. com a estrutura anatômica muito favorável ao envelhecimento, que é a presença de maçãs do rosto salientes e bem estruturado esse arco aqui lateral e uma mandíbula bem desenhada com queixo proeminente. Então, a estrutura óssea, eu já falei, a nossa pele ela apenas reflete o que está embaixo. Então, se embaixo eu tenho um osso pobre, um osso deficiente, na idade precoce o meu rosto já vai cair. Porque falta o quê? O anteparo que está ali embaixo para poder sustentar. E quando a pessoa já nasce, eu sempre falei isso para a Márcia, com isso aqui, com o volume, com o queixo bem marcado, esse paciente vai expressar mais tardiamente a aparência de envelhecimento. Então, são pessoas que vão economizar muitos recursos, porque não vão precisar fazer muitos preenchimentos, vão basicamente fazer o que chama de beautification, que é a gente só acentuar algumas características que já são positivas, e cuidar da pele, que é o tecido de cobertura. Inclusive, por isso que se pergunta hoje, com que idade começar a harmonização? Sim. Por exemplo, o que a gente vai fazer depende se a gente quer embelezar, se a gente quer restaurar. Sim. Então, se eu quero embelezar, às vezes a pessoa é jovem e é bonita, mas como eu já recebi uma modelo para poder fazer tratamento, ela é muito bonita, mas ela tinha um rosto infantilizado, um rosto muito redondinho, sem projeção de queixo e sem projeção de lábio. Então, foi uma paciente que a gente usou pouco produto e fez o que a gente chama de beautification, que ou seja, embelezamento do rosto. Então, eu fiz um malar nela mais desenhado, mais marcado, e projetei o queixo e fiz uma boca mais volumosa. Então, ela ficou com o rosto mais de mulher, que era o que ela desejava para a profissão dela de modelo. Então, isso é o que a gente chama de embelezar. Se um paciente chega para mim com 30 anos e ele quer daqui a 20 anos não precisar fazer um lift facial, a gente vai gerenciar. Então, eu vou começar a administrar o envelhecimento daquela paciente, fazendo pouco, porém sempre. Sim. Mas se um paciente já chega com idade avançada e nunca se submeteu a um tratamento de harmonização, qualquer que seja ele, então a gente vai ter que fazer uma restauração. Eu vou ter que primeiro devolver volume ósseo onde aquela paciente perdeu. Eu vou ter que colocar bioestimulador para ir trabalhando aquela pele. Eu tenho que colocar bioregenerador para fazer aquela célula entender e voltar a funcionar como uma célula jovem. E depois que eu reestruturar tudo isso, eu vou continuar trabalhando devagar e sempre para manter. Por quê?
Porque nós continuamos envelhecendo. O tic-tac do relógio não para. Você acabou de fazer tudo hoje, saiu do consultório, você já está envelhecendo. Eu não consigo parar o envelhecimento. É brincadeira? Então, por exemplo, começa com 30 e quando estiver vivo... Vai cuidando, devagar e sempre. Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui é sobre a questão de status nutricional, de estresse, de gerenciamento de estresse, de alimentação, da vida que leva, o que é chamado lifestyle. Por quê? Porque às vezes o paciente ele se dedica tanto a procedimentos de embelezamento facial e ele é um paciente que consome muito açúcar, é um paciente que se expõe a muita poluição, é um paciente que vai tomar sol todo final de semana, ou é um paciente atleta que corre muito, se expõe ao sol, perde muita gordura. Então esses pacientes envelhecem diferente. A parte interna, a nutricional, tem que estar caminhando lado a lado com os procedimentos. Porque senão eu faço um bioestimulador e esse paciente não vai responder. Ah, mas eu botei um Sculptra, que é um bioestimulador que está há 25 anos no mercado, maravilhoso, que você fez, a gente viu o resultado que a gente conseguiu. Não vê resultado. Por quê? Porque existem questões também que são inerentes ao organismo e que aquele paciente não está cuidando. Então, um paciente que consome muito açúcar, o açúcar ele cola no colágeno, destrói o colágeno da pele. É mesmo? Pacientes que têm carências nutricionais. Então, um paciente bota um bioestimulador, é um paciente que não bebe água, é um paciente que não come uma fruta e nem suplementa a vitamina C, não vai formar um colágeno de qualidade. Então, ele não vai ter na pele a expressão daquilo que ele investiu financeiramente. Então, o cuidado interno, ele tem que caminhar lado a lado com a rotina com a rotina de beleza do paciente. Nossa, o programa chegou ao final, rapidinho, hein? Bem rapidinho. Mas eu gosto tanto de falar. Eu tô vendo. Patrícia, eu tô vendo você aqui, ó, conduz. Então, meninas, quero que você deixe uma reflexão para nossos telespectadores, né, em relação a esse gerenciamento, esse controle do envelhecimento. O que é que você diz sobre isso a nossos telespectadores? Eu vou falar um pouco pegando essa pauta que a gente falou sobre essa questão em relação à diferença social, em relação ao acesso aos tratamentos. Eu penso o seguinte, se você não tem condição de ter acesso aos tratamentos injetáveis para poder gerenciar o envelhecimento, então pelo menos deixe de colocar para dentro coisas no seu organismo que são extremamente prejudiciais. Então, porque um paciente também bem nutrido, um paciente que bebe água, que faz atividade física mínima, não precisa ser com intensidade, porque com intensidade também envelhece muito. Mas você deixar de consumir açúcar em excesso, você não fumar, você, se for consumir álcool, consumir de uma forma moderada. Isso também é uma forma de gerenciar o envelhecimento, mesmo que não seja através dos procedimentos injetáveis. Então, se você pode controlar isso, trabalhando a questão orgânica, você já está se ajudando em muito para, em um momento em que seja possível ter acesso aos procedimentos, que você também não tenha sido negligente com essa parte orgânica. Márcia, você é essa mulher de 66 anos, que agora vou falar toda hora a sua idade. Né? Pronto, eu coloco as minhas palavras iguais às de doutora Patrícia. Realmente o cuidado com a sua rotina do dia a dia, do que você consome, como você leva a sua vida, entendeu? Isso é muito importante e vai ter um resultado bem melhor fazendo esse gerenciamento aí com esses produtos para a gente ficar mais bonita, né? Nossa, e chegar, né, a essa idade aqui que eu estou, 66 anos, assim. E por último, uma última mensagem nos 45 segundo tempo, é que apesar dessa pressão por beleza, por estética, por padronização, eu acho que o que a gente tem de mais assim, inesquecível, que a gente tem de mais bonito, vem de dentro. Então eu acho que você se respeitar acima de tudo, entender o seu limite, você se conhecer, saber o que você aceita, saber o que você quer, tratar as pessoas bem, honrar a sua palavra. Eu acho que são coisas que deixam a pessoa muito mais bonita do que somente procedimentos estéticos. Onde encontrar você? Onde encontrar essa mulher, essa pró, hein?
O meu Instagram é doutora DRA. Meu Instagram é DRA Patrícia Keller. Keller. Pronto. Me achem, me sigam, me acompanhem e podem falar comigo lá, que sou eu mesma que gerencio a minha conta e respondo todo mundo que fala comigo. Você, Márcia. Pronto, vocês vão me encontrar no Instagram da Palmeira Imóveis. Lembrando, comprar imóvel é com a Palmeira Imóveis, viu? Porque essa é a melhor. Chegamos ao final. Até o próximo episódio. Eu conto com vocês. Um abraço para todos. Tchau, tchau.